Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo essa transmissão do podcast do canal Fábio Pires. Muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Baruch Hashem por vossas vidas. Agradeço muito por aqueles que estão nos acompanhando. E estamos hoje em mais um dia, no dia 25 de fevereiro 2021, já ao pôr do sol desse dia, celebraremos Purim, então Hag Sameach Purim, que o Eterno vos abençoe. Feliz celebração de Purim. Nós vamos falar sobre Purim, provavelmente ou hoje, no início da noite, nós vamos deixar aqui avisados, inclusive, ou amanhã pela manhã. Tá? Aí, um trabalho que nós podemos e até devemos fazer para informar os irmãos acerca de Purim. Ainda que haja tantos vídeos sobre Purim e tantas pessoas fazendo um trabalho sobre Purim, a gente não vai se tornar repetitivo, nós vamos fazer um trabalho mais curto, mas deixar aqui o canal Fábio Pires registrado sobre Purim e as informações a respeito dessa celebração. Lembrando que Purim não é uma festa da Torá, mas é uma celebração que
ela é de igual importância às outras celebrações da Torá, devido ao contexto religioso, o contexto espiritual desta celebração, mais considerado como uma festa nacional dentro do judaísmo do que uma festa espiritual. Mas existe um contexto fortíssimo espiritual dentro dessa celebração. Nós estamos, então, já trazendo a nossa mensagem número 128 do dia 25/2, o tema Israel, a noiva do Eterno, a noiva de Yahweh, parte 4 do podcast Canal Fábio Pires, já em novo horário, todos os dias 14 horas, mas às vezes nós começamos um pouquinho mais tarde, somos sujeitos a algumas adequações. Ontem fizemos, inclusive, bem tarde, mas não deixamos de trazer o material para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Eu não gosto de deixar nenhum dia, e até hoje nenhum dia foi deixado aqui em vão, né, com uma lacuna, ainda que a gente possa fazer um dia depois ou num horário mais tarde. Os trabalhos estão sendo realizados. Bendito seja o Eterno que nos dá essa oportunidade. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, @fabio73bulk, @CEETDerZahava, @relacionamentos da Torá, e a nossa mais nova página remodelada, @lições de vida, CEET. Acaba não sendo tão nova assim, quase aí, perdão, quase 3 meses de página, então a gente já vai deixá-la com uma página corrente nossa, né? Então a gente fala página remodelada, ela era uma outra página, e aí nós mudamos, tivemos que, por motivo de força maior, renomear a página. Se você quiser alguma obra da nossa livraria Kedushá, que faz 2 anos, nós estamos aí com obras, com livros que podem abençoar a tua vida. Então encontre a livraria Kedushá e no Instagram em @livrariakedushá. Nós fizemos até um sorteio a semana retrasada, vamos entregar a obra para o irmão que foi o ganhador deste material. Em breve ele terá o seu livro na sua casa. No Twitter, @Fabio73b, estamos com mensagens ainda diárias de reflexão naquela rede social. Você pode também nos enviar um e-mail, se você deseja nos enviar mensagens para esclarecimentos, com perguntas, se você quiser colaborar com esta obra de maneira financeira, de maneira espiritual. Precisamos, irmãos, precisamos muito, inclusive, da parte material e da parte espiritual. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Caso você deseje participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, envie-nos também um e-mail para fabio73b@gmail.com. É o mesmo e-mail, tanto para esclarecimentos e dúvidas, quanto para participar dos nossos grupos. Agora, se você também quiser participar da celebração de Shabbat conosco, sextas-feiras à noite, a partir das 20 horas, ou mesmo aos sábados, pela manhã ou à tarde, das 10 ao meio-dia, das 14 às 17, você pode enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Participe conosco, não fique ocioso no Shabbat. Se você não faz parte da Teshuvah, você não diz que faz parte, que você se retirou do cristianismo, por que você de repente passa o Shabbat sozinho? Não passe o Shabbat sozinho, mesmo que de uma maneira virtual. Arrume, instale no seu celular o Skype, instale no seu computador. Irmãos, nós não podemos ser preguiçosos. Nós precisamos cumprir os mandamentos, isso é fundamental. Eu não vejo líderes falando um discurso, como nós temos aqui eu preciso realmente falar do nosso trabalho, nós temos um diferencial aqui, que é o que? Na verdade, mostrar a você, cobrar até, num bom sentido, cobrar com carinho, com amor, tudo aquilo que você precisa realizar para que a palavra do Eterno se cumpra na tua vida. Então, se você diz que você enxergou a verdade, saiu do cristianismo e veio para a Teshuvah, isto é, o chamado movimento de restauração às raízes hebraicas da fé, por que você não celebra o Shabat? Seja fisicamente ou seja virtualmente, de maneira remota, nós estamos te concedendo a oportunidade de fazer isso. Poxa, irmão, mas eu tenho a minha família, a minha esposa não guarda o Shabat, ou o meu esposo. Opa, tudo se conserva, né? Perdão, tudo se conversa. Perdão, irmãos. Converse com o seu cônjuge
2 horas, 3 horas, isso não vai fazer mal nenhum, irmãos. Você vai se alimentar espiritualmente para você conservar a Shalom Bait, isto é, a paz no teu lar. Então, irmãos, não coloquem justificativas, sejam elas quais forem, para que você não queira fazer o serviço ao Eterno. E o Eterno não se agrada disso. O que eu estou colocando é para o bem de vós. Se os irmãos assumiram essa responsabilidade, mas continuam letárgicos, numa zona de conforto, então, irmãos, melhor seria que vós tivesseis ficado nas igrejas evangélicas, ora. Então, atentem-se a isso, irmãos. Nós falamos para o vosso bem, para o bem dos irmãos, para que vós possais crescer espiritualmente. Isso é fundamental. Guardar o Shabat é um mandamento, se reunir no Shabat é um mandamento. Eu posso dizer porque passei por problemas na minha vida em si, e deixei momentos na minha vida me falarem mais alto onde eu não guardava, onde eu não me reunia guardava o Shabat, mas não me reunia com as pessoas. Não é isso que o Eterno quer, irmãos. O Eterno quer os irmãos unidos, congregando juntos uns com os outros. Baruch Hashem. Obrigado aos queridos irmãos que estão conosco. Baruch Hashem por vossas vidas. Hag Purim Sameach. Muito obrigado. E os irmãos também que nós pudemos orar na noite de ontem, né? Baruch Hashem por todos vós, que o Eterno possa abençoar as vossas vidas, que o Eterno possa trabalhar através dessa mensagem de hoje, uma mensagem tão importante, uma mensagem tão oportuna, e para que nós estejamos realmente sendo ouvintes, e mais do que isso, mais do que ouvintes, para que sejamos praticantes da palavra do Eterno. Hag Purim Sameach ve'uvrachot b'shem Yeshua HaMashiach. Então, uma feliz celebração de Purim e bênçãos em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno possa trabalhar na vida de todos vós. Iniciando então, depois das nossas mensagens iniciais, agora sim, iniciando verdadeiramente, mensagem número 128 do dia 25/2, nosso tema é Israel, a noiva de Yahweh, a noiva do Eterno, parte 4 do podcast canal Fábio Pires. A obra, nós estamos analisando aqui, a obra de Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Bem, por que o Eterno escolheu o povo de Israel? Se você não acompanhou partes 1, 2 e 3, talvez você fique perdido. Então, aconselhamos que você ouça as outras partes e que você possa estar conosco, na verdade, na mesma sintonia de pensamento. Lembrando, irmãos, tudo que nós fazemos aqui, nós não queremos fazer lavagem cerebral na vida de ninguém, na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui carregando a verdade é sim absoluta, ela chama-se Torá, a árvore da vida. Esta é a verdade absoluta, foi isso que o Eterno nos concedeu. Lembram daquela famosa pergunta, existe uma verdade absoluta? Mas cada um tem a sua verdade, cada um vive da sua verdade. Se as pessoas continuarem pensando assim, elas estão cavando a própria cova, inclusive para o Gehinon, não é? Porque não foi isso que o Eterno colocou, não foi isso que o Eterno dispensou para a humanidade. O Eterno tem a sua proposta, segundo a qual nós devemos viver, chama-se Torá. Elohim escolheu Israel para demonstrar o seu grande amor por todas as nações, uma vez que por meio da semente de Avraham seriam benditas todas as famílias da terra. Está marcado em Bereshit 12, capítulo 12, verso 3. Benditas, pois o objetivo do povo de Israel é louvar, agradecer, proclamar, obedecer, trazer e fazer conhecido o nome de Hashem, o nome do Eterno, o nome de Yahweh. Benditas, pois o Messias viria de Israel para alcançar todas as nações, cumprindo-se o chamado irrevogável de Israel ser o quê? Luz dos gentios e meio de salvação até a extremidade da terra. Aí é Yeshayahu 49, verso 6. Irmãos, a aliança eterna entre Elohim e Israel é retratada em várias profecias. A aliança eterna entre Elohim e Israel não é a aliança entre Elohim e a igreja. Não é, e nós já falamos sobre isso. A aliança total do Eterno está com Israel. Sempre esteve e sempre estará. A chamada igreja precisa se adaptar a Israel.
Como pode uma coisa dessas? Eu nunca ouvi algo assim dentro da minha igreja. Você não ouviu na sua igreja, porque o seu pastor, a sua liderança não lhe disse isso, e ele vai continuar a defender o cristianismo, vai continuar a defender as bases do catolicismo protestante, vai continuar defendendo as bases que formam a chamada teologia sistemática, separando Israel da igreja, e não se separa. Não é Israel que vai se submeter à igreja, mas é a igreja que se submete a Israel. E eu faço aqui um ponto. Se alguém provar para mim que Israel tem que se submeter à igreja de Cristo, eu paro de fazer esse programa, irmãos. Jamais. Eu estou sendo muitíssimo categórico, porque muitas pessoas me conhecem, inclusive pessoalmente. Não vou afirmar nada de que eu não tenho certeza. Não posso fazer isso. O dia que provarem, através de qualquer texto das Escrituras, ou da Brit Hadashah, que é Israel que se adapta à igreja, e não o contrário, paramos e reavaliamos tudo nas nossas vidas. Eu paro esse trabalho que eu estou fazendo. Sabe por que não vou parar, irmãos? Eu estou com plena convicção daquilo que eu estou comentando e que estou falando. Porque isso não é e nunca foi verdade. É a igreja, chamada igreja ou a eclésia, que vai ter que reconhecer a Israel. Todos os mandamentos, todos os atos proféticos, todo o reconhecimento de que o judeu tem, sim, e ele carrega. O judeu que faz parte do povo de Israel, quer chamar de israelita, pode chamar de israelita, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. O problema tem outras pessoas que não mencionam a palavra judeu nos seus trabalhos. Por que será que não? Judeu é um nome mais generalizado, um nome genérico para o povo de Israel. Não, irmão, mas judeu é aquele da tribo de Judá. Sim, nós sabemos, mas identifica a todos. Assim como efraimita identifica a outros de outras tribos. Os que vão voltar, que fazem um retorno, são os efraimitas, mas não é só apenas a casa de Efraim. E os judeus são aqueles que concentram os que já estão em Israel, mas também não são apenas da tribo de Judá. Nem sabemos se é a minoria que seja da tribo de Judá ou a maioria que seja. Muitos deles que estão em Israel e muitos judeus espalhados no mundo não sabem de que tribo provém. Então os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Muitas pessoas que não reconhecem nesse sentido, e o legado foi passado para o povo de Israel. Nós estamos hoje restaurando e batalhando para restaurar este legado. E não é só através de mim, meu trabalho é o mínimo que existe. Há trabalhos de grandes congregações nesse país, que estão fazendo, guardadas as devidas proporções, e alguns, inclusive, equivocados, porque continuam fazendo aliança com a igreja, e não se faz aliança com a igreja no sentido de ser influenciado por ela. Você pode fazer uma aliança com a chamada igreja para que você, como Israel, ensine a igreja como ela deve se comportar e ela saia daquilo que foi dado por Flávio Constantinos e Teodósio. A função daquele que faz teshuvá é se retirar, se apartar. E eu discordo de ministérios, inclusive um grande ministério nesse país, que diz que a teshuvá pode ser feita dentro da igreja evangélica. Pastores que fazem teshuvá ainda continuam como pastores. Isto não é correto. Isto não é possível doutrinária e espiritualmente. Livramo-nos dos conceitos de Roma e passamos para os conceitos Kedoshim. Aí o judeu pensa, trazendo Jesus no meio. Sim, ele foi o maior rabino que existiu. E todos os conceitos de ensinamento dele são ligados com os conceitos da Torá. Quem não aceita é o judeu. O judeu aí ele vai se resolver com o eterno. Baruch Hashem, muitos estão já aceitando. E as comunidades messiânicas em Israel só têm crescido a cada ano. Então o que nós precisamos aí colocar em pauta, irmãos? De que nós temos um compromisso com o eterno, mas não é um compromisso através da igreja. É um compromisso através da nação de Israel. Essa sim é a verdadeira noiva do eterno e corpo do Mashiach. E todo aquele da eclésia que quer fazer parte do corpo de Mashiach tem que se adaptar a Israel, aos mandamentos, se adaptar à Torá. Eu tenho esse discurso hoje. Então isso é fundamental. Não, irmão, mas a Torá não salva. Ué, todos sabem que não. Mas a guarda dos mandamentos será requerida de você no dia que o Eterno fizer o grande julgamento contigo. E a sua fé em Yeshua,
Apenas a sua fé em Yeshua não vai salvar você. Se você não tiver obras condizentes e cumprir os mandamentos da forma correta, daquilo que o Eterno requer, não é aquilo que o Fábio requer, que o Neemias requer, ou que qualquer outro irmão, o irmão Marlon requer, que o irmão Felipe Cunha requer, nós não somos absolutamente nada, irmãos. Nós estamos passando aquilo que nós sabemos. Se temos diferenças uns com os outros, Baruch Hashem, que são pequenas, inclusive, mas que vão convergir para o mesmo objetivo: cumprimento de mandamentos, respeito e cumprimento à Torá, e a fé em Mashiach, a fé no Messias, isto é, salvação pela Hesed, pela graça. É isso que as pessoas precisam entender. Só que elas não querem entender isso. Elas vão ficar insistentemente sendo apoiadas na Hesed, na graça, e comendo aquilo que não deve, guardando um outro dia que não foi predeterminado, ou que não foi determinado, e tendo comportamentos que não são condizentes, tendo uma mesma mentalidade, fazendo metanoia ao invés de teshuvá. Ora, o Eterno não pediu para que se fizesse metanoia. O Eterno pede para que se faça teshuvá. Jeremias 6, versos 10 a 19. O Eterno não chegou lá com um pregador romano, ou qualquer outro tipo de filósofo, Sófocles, Epicuro, Eurípides, qualquer um que seja, e começou a clamar ao povo para que ele se arrependesse através de um conceito romano. Não foi isso que o Eterno fez. Mas as pessoas não conseguem entender isso. A urgência desse cristianismo é se adaptar aos conceitos hebraicos da nação de Israel, aos conceitos da Torá, e não o contrário. Mas ainda pessoas teimosas e que ainda colocam a teologia cristã acima das escrituras, e que podem pagar um preço muito caro por isso, inclusive. E se esquecem de que a misericórdia do Eterno, que é espelhada na pessoa de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, como chamam, ela é espelhada na figura de um rabino judeu, que tem muito das suas palavras mal interpretadas por esta teologia cristã. E é isso que nós queremos fazer esse trabalho também, inclusive, com o tema Israel, a noiva do Eterno, noiva de Yahweh. Então vamos lá, vamos ver a aliança eterna que foi feita. Várias citações que nós temos. Primeiro, Ezequiel 16:60. Contudo me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. A aliança feita com Israel, e não com a igreja. Portanto, dize assim, diz Elohim, Adonai Elohim, ainda que os lancei para longe, entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz Adonai Elohim, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Mesmo as pessoas dos meios dos povos que estejam na igreja, ela vai ter que sair e se voltar para Israel. E isso é muito importante, isso é muito sensível que nós estamos colocando, irmãos. E eu peço ao Eterno que abra os olhos de todos vós, como tem abrido os meus olhos durante esses praticamente 10 anos de teshuvá que eu tenho feito. E virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, eles me serão por povo e eu lhes serei por Elohim. Isso está marcado em Ezequiel, capítulo 11, versos 16 a 20. Não está falando sobre igreja, irmãos, por favor. Repito, e quantas vezes for necessário, pela terceira vez, a igreja, chamada eclésia, seja ela qual for, desde a católica até a protestante, se quiser receber a salvação do Eterno, terá que se adaptar àquilo que foi dado para Israel, única e exclusivamente, não para a Rússia, não para a Ucrânia, não para a Tchetchênia, não para o Alasca, não para os Estados Unidos, não para o Brasil, não para o Líbano, não para os Emirados Árabes Unidos, mas para Israel, desde a antiguidade, e que mantém e que continua até os dias de hoje. Yirmiyahu 23, versos 5 a 6 diz:
Eis que vem dias, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, atenção, irmãos, que verso importante, que citação primordial. Nos seus dias Yehudá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Elohim o chamará. O Eterno é a nossa justiça, Yahweh é a nossa justiça. Aleluia! Atenção a isso, irmãos. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Yehudá. Não conforma a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Mais claro do que isso, impossível. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei a Yahweh. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Yirmiyahu 31, versos 30 a 33, ou nas versões cristãs, Yirmiyahu 31, versos 31 a 34. Irmãos, eu não faço desafios, tá? Isso é uma coisa desagradável, inclusive, não façam esse tipo de coisa, eu até aconselho aos irmãos de outros canais, não façam esse tipo de coisa. Deixem que as situações se resolvam por si só, bendito seja o Eterno, Hakadosh Baruch Hu. Aqueles que criticam a Torá, inclusive, aqueles que estão cegos, você pode ser cristão, você pode ter 15, 20 anos de cristianismo, mas se você rechaça a Torá, você é um cego espiritual. Isso eu atesto, isso eu afirmo, porque eu era. Ora. E muitos que fazem trabalhos são cegos espirituais. E precisam, inclusive, nascer de novo, precisam se converter. Como eu tenho feito todos os dias. Então, se nós amamos a lei do Eterno, Baruch Hashem, mas se nós amamos a lei do Eterno, nós temos que cumpri-la. Shabbat é para ser cumprido. Lei de Kashrut é para ser cumprido. Proibições, cumpra. Permissões, cumpra. Deveres, cumpra. Direitos, se vós tendes direitos, também cumpram. Aqueles que desdenham da Torá do Eterno, que tiram sarro, que desdenham, que são jocosos, e há líderes do cristianismo, grandes líderes do cristianismo que fazem isso. Eu não posso ficar falando aqui, porque essa é uma ética que eu vou manter até o final. Porque eu não posso invadir o espaço do outro, o outro invade o meu espaço. Se alguém for refutar o meu trabalho e mencionar o nome, está cometendo um erro gigantesco, porque isso vai agir sem ética. Refutem trabalhos, mas saibam fazer isso de uma maneira discreta, sem ocultar a verdade. Representantes e líderes de grandes congregações, em alguns estados do Brasil, têm desdenhado, inclusive, da Torá Sagrada do Eterno. E fazendo isso, estão arriscando as suas vidas, arriscando a sua própria salvação. Porque o Eterno não levará isso em vão. Nossas atitudes, pensamentos, atos, comportamentos não serão levados em vão no dia do grande julgamento. Eu já comentei isso, os sábios dizem que haverá 3 categorias de julgamento especial, para 3 categorias do nosso mundo, nosso meio. Políticos, juízes e líderes religiosos. Então, se você é um político, se você é um líder religioso, se você é um juiz, prepare-se. Você terá um julgamento especial nas mãos do Eterno, diferente de todos aqueles que não ocupam esses cargos. Tomem muito, mas muito cuidado. E
que nós nos responsabilizemos por cada palavra. Eu preciso me responsabilizar por cada palavra que estou colocando aqui. E se coloquei alguma palavra errada, em algum momento dos nossos trabalhos, também serei responsabilizado pelo Eterno por isso. Líderes cegos que conduzem cegos e mais cegos para o abismo. Isso nós estamos cheios no nosso país, em outros países também. Que vão continuar a desrespeitar a Torá e que serão julgados inclusive por isso. Porque preferiram dar ouvidos às instruções católicas e à teologia católica do que dar atenção à instrução correta da palavra do Eterno. E ninguém está falando aqui em se converter ao judaísmo. Por favor, irmãos, nós sempre deixamos isso muito claro nos nossos programas. Eu sou enfático e afirmo e tenho mais uma vez o compromisso de afirmar: ninguém faz programa aqui para conversão ao judaísmo. Eu sou um praticante do judaísmo e tenho muito orgulho disso, inclusive. Mas em primeiro lugar estão os temas das Escrituras. E que se algo a mais no judaísmo estiver em não conformidade com as Escrituras, não se faça. A isso nós chamamos de bom senso. E disso ninguém pode trazer nenhum mal sobre a minha vida. E nossas conversas são sinceras. Então, se você quer realmente nascer de novo, como aquela conversa que Yeshua teve com Nactimon, como a conversa que ele teve, agora vou falar na linguagem do cristão, você está nos ouvindo, que Jesus teve com Nicodemos. Você quer nascer de novo? Então não é através da igreja que você vai nascer de novo. É através das Escrituras, a palavra de Hakadosh Baruch Hu, a palavra do Eterno. Por que eu estou falando isso? Entendam, irmãos, por favor, pelo amor do Eterno. Porque as pessoas dão vazão para o quê? Para a igreja. E não dão vazão para o quê? Para as Escrituras, muitas das vezes. Ah, se o meu pastor falou dessa forma, então primeiro eu vou dar atenção àquilo que o meu pastor diz. Ah, mas a minha igreja fala que eu posso acender fogo no Shabat, quando você não pode acender fogo no Shabat de nenhuma maneira, de nenhuma forma, sob nenhuma estrutura. Irmãos, nós temos um compromisso com o Eterno, irmãos. Nós não estamos aqui para relativizar, a palavra é sim ou não, ou aquilo que você faz está certo, ou aquilo que você faz está errado, é pecado. Anátema. Gostam tanto de usar as palavras gregas. A própria revelação do grego já indica a lei. E a anomia é a transgressão à lei. Iniquidade é transgressão da Torá. Só que isso teu líder religioso nunca vai te falar. Uma, porque ele não sabe. Se ele souber, ele não vai mencionar a palavra Torá, porque ele não pode. Se ele fizer isso, ele será o quê? Judaizante. Ora, ofendem ao próprio Messias, agindo assim. E pagarão muito caro os pais da igreja a seguir Crisóstomo, Inácio de Antioquia, Marcião, e tantos outros, Jerônimo, que foi forçado a mudar certos pontos na Brit Hadashah, a mando do Papa Damaso, pagará também. Porque não se muda a palavra do Eterno, porque o Eterno tem um preceito, no caso, um estatuto, na verdade, né? Muito específico de que não se mude nenhuma letra das Escrituras e das cartas que foram escritas pelos apóstolos. Porque se isso acontecer, e nós tememos que isso tenha acontecido, até não em grande quantidade, para que ninguém demonize a Brit Hadashah, e que isso tenha acontecido, tendo acontecido, os responsáveis serão punidos pelo Eterno. Este é o ponto. As pessoas não dão atenção a isso. Me perdoem, irmãos. As pessoas elas estão muito embriagadas com o chamado vinho de Babilônia, vinho de Bavel. Elas estão extremamente embriagadas com isso. Eu tenho certeza que muitas das vezes, quando nós terminamos a mensagem, as pessoas voltam às suas vidas normais e até esquecem daquilo que nós falamos. Muitos de nós somos afetados no aspecto cognitivo, aspecto da compreensão, do entendimento,
através de uma comida contaminada, que, na verdade, prejudica a nossa glândula pineal, porque Satanás quer destruir a nossa glândula pineal, através de tantos outros temas, e agora através dessa picada de Satanás que está acontecendo afora no mundo todo, e eu temo que Israel também sofra as consequências terríveis das pessoas que estão recebendo a picada de Satanás, que contém fetos, restos de fetos abortados dos anos 60 e 70, substâncias ilícitas, contaminadas. Cuidado, irmãos, porque Satanás vai levar a muitos para o Gehinnom, que significa inferno. A verdadeira noiva do Eterno é Israel. Verifica-se nos textos acima, no que nós colocamos, voltando para a leitura, que a aliança renovada, isto é, a nova aliança, é firmada com Israel. Então é fácil deduzir que Yeshua, ao falar sobre a aliança renovada, em Matitiahu 26, verso 28, estava confirmando a aliança eterna entre Yahweh, entre o Eterno, e Israel, não entre o Eterno e uma igreja. Jamais Jesus fez isso. Então, quando eu falo assim, Jesus, eu estou falando para você, cristão. Tome muito cuidado. Nós temos que tomar muito, irmãos, mas muito cuidado. Porque nós podemos estar sendo enganados e acharmos que estamos fazendo certo, quando a verdade está bem debaixo dos nossos narizes. E às vezes demora um pouco, irmãos, para que... Às vezes quando eu falo demora um pouco, às vezes demora anos, tá? Para mim demorou anos para descobrir a verdade do Eterno. Foi instituída uma aliança renovada entre Yeshua HaMashiach e Israel, que se consumará com as bodas do Cordeiro, conforme relata o livro de Apocalipse. Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Baruch Hashem, por isso. Apocalipse 19, 7. Esse casamento entre o Eterno e Yeshua, representado por Yeshua, e Israel já tinha sido previsto séculos e séculos antes da vinda do próprio Mashiach. Oséias, ele fala de um casamento eterno entre Elohim e Israel. Por favor, irmãos, repassem isso para os vossos líderes evangélicos. Eu faço questão. A minha convicção é tamanha daquilo que nós estamos falando e colocando, que é fundamental que vós façais isso. Então, irmãos, por favor, repassem esse trabalho. Isso é fundamental para aquele que você quer bem, aquele que você ama. Então, se hoje você tem esta convicção, repasse essa verdade de Elohim. Em Oséias, capítulo 2, verso 20, diz: Eu, Yahweh, me casarei com você, Israel, para sempre. Sim, eu me casarei com você. Que algo mais belo, irmãos. Que algo maravilhoso. Sinto muito, irmãos evangélicos que estão nos acompanhando. Eu posso dizer agora, categoricamente mais uma vez, de que a igreja não é a noiva do Eterno. Israel é a noiva do Eterno. E aqueles das igrejas que quiserem fazer a noiva do Eterno terão que se unir a Israel. Bendito seja o Eterno por isso. E muitos já estão se unindo. Outros ficarão raivosos, odiosos, vão se ressentir e não vão dar o braço a torcer. Sinto muito. Quem não dá o braço a torcer ao Eterno, a esse está reservado o lago de fogo. Depois Oséias escreve que o Eterno ama os filhos de Israel.
E no fim dos tempos, Israel voltará a servi-lo na época de David, isto é, na era do descendente de David, que reinará para todo sempre, Yeshua HaMashiach. Oséias 3, versos de 1 a 5, nós temos: E Yahweh me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo, adulterá, como Yahweh ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha que coisa interessante, irmãos. Embora Israel olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, que é representado naquele panetone que é feito no Natal. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada, e ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, e sem éfode, e sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão a Yahweh, seu Elohim, e a David, seu rei, temerão ao Eterno e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 3, versos de 1 a 5. Quando Israel voltar para o Eterno, e isso somente pode acontecer com a aceitação de Yeshua HaMashiach, então Elohim irá perdoar os pecados de seu povo. Israel vai voltar para o Eterno única e exclusivamente sob a aceitação de Yeshua como Messias. Não estará no reino do Eterno aqueles que não reconhecem a Yeshua como Mashiach. Que verdade complicada é essa, principalmente para os nossos irmãos judeus ouvirem. Eu não me importo, eu estou aqui para falar a verdade. Nós estamos aqui para trabalhar a verdade. Nós estamos aqui para exemplificar através de textos aquilo que o Eterno colocou como verdade nas nossas vidas. Não adianta eu ler aqui livros. Se eu viesse para ler aqui o Tânia, se eu viesse para ler aqui algum livro, algum trecho do Talmud, se eu viesse para ler o livro aqui do A Arte de Amar o Bem, ou A Arte da Teshuvah, do Rav Kook, se eu estivesse lendo aqui, por exemplo, o Jardim da Prosperidade, o Jardim da Paz, a Bênção da Torá, quantos livros que eu falei aqui, irmãos? Todos os livros que eu tenho. Se eu ler algum livro e não falar das Escrituras, eu não estou sendo idôneo com as pessoas. Nós estamos provando, na verdade, olha só, irmãos, olhem só, irmãos queridos, através do livro de Oséias, eu vou ler outra vez. E o Eterno me disse, eu estou lendo aqui Oséias, capítulo 3, versos de 1 a 5, irmãos, de uma vez por todas. Olha que bênção esse tema. Para você que é crente evangélico, muitos anos na tua igreja, e você que vai ouvir esse podcast, que a Ruach HaKodesh entre no entendimento do teu coração, assim como entrou no meu. Quando no dia 5 de novembro o Eterno colocou um sonho na minha vida, irmãos, e eu me via conversando com um senhor de barbas longas, muito branquinhas, e vestido com uma roupa marrom avermelhada. E ele tinha um yarmulke, isto é, um tipo de um kippah na sua cabeça. Eu não entendia o que era aquilo. 5 de novembro de 2010, isso fez 10 anos no ano passado. Foi o momento que eu voltei, regressei para a obra do Eterno. Que o Eterno faça a mesma coisa com você. Só que você vai prestar contas deste conhecimento que você está recebendo. E não vai poder dizer para o Eterno que você não sabia disso. Quando a Torá não morreu e você precisa sim comer comida kasher, abandone a feijoada, abandone a terrível carne de porco, pare de comer mariscos, pare de comer caranguejos. Poxa, irmão, mas por que você está falando isso agora? Porque eu estou dando temas da Torá. E simples, inclusive. Não estou falando nem de guardar festas aqui que são congregações solenes. Shavuot, Pesach, Sukkot. Festa dos pães ázimos. Nem estou falando sobre isso, hein? E você sabendo que a lei do Eterno não está morta, você tem um compromisso em observá-la. Sinto muito. Não és mais ignorante já do início em ouvir este podcast.
Eu não compartilho com discursos lenientes. Nós não estamos mais em tempo de ter discursos lenientes. Sabe o que significa leniente, irmãos? Discursos frouxos. Nós não estamos mais em tempo disso. Muitas pessoas estão fazendo esses discursos frouxos. Não, deixa a pessoa para lá. Deixa ela fazer o que ela quiser. Ela está ouvindo a nossa mensagem? Tá ótimo. Não. De mim, não. Desse sangue nas minhas mãos não serei requerido. Muitos líderes terão sangue dos seus membros, das suas congregações judaico-messiânicas requerido porque as pessoas fazem às vezes o que elas querem. E se você já é um membro antigo numa congregação judaico-messiânica, você já tem que ter na sua mente uma tratativa diferente no cumprimento da Torá. E o mesmo se aplica a mim. E que qualquer pecado que nós cometeremos o pecado de maneira consciente e não inconsciente, porque não somos neófitos, não estamos chegando agora. E Yahweh me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adúltera. Como Yahweh ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, não foi assim que nós fizemos com outras religiões, até mesmo dentro do catolicismo, e amem os bolos de uvas, significa o quê? Cumprir outras festas que não sejam as festas requeridas pelo Eterno, as 7. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, um homer e meio homer de cevada. Não foi isso? E Yeshua não comprou, irmãos, nós não fomos comprados pelo sangue de Yeshua. Olha o Eterno colocando aqui no capítulo de Oséias. Fomos comprados pelo Eterno, irmãos. Por 15 peças de prata, um homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também esperarei eu por ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Eterno, seu Elohim verdadeiro, e a Davi, o seu rei, temerão a Yahweh e a sua bondade no fim dos dias. No fim dos dias, pronto, está falando que aqui não é na época de Oxeia, é nos tempos que nós estamos vivendo hoje, e você não quer crer nisso? E você insiste em achar que o domingo é o dia que o Eterno escolheu para ser o dia de salvaguarda, é o dia de adorá-lo ainda mais, entronizar o seu nome, estudar as suas escrituras. É isso que você vai fazer, irmão? Estou perguntando para ti, irmão e irmã. Outra vez com carinho, com amor por vossas vidas. Não vos fazeis de rogados. Este tempo acabou, irmãos. Abram vossos olhos, seremos cobrados. Yeshua está às portas, está voltando. Onde vós quereis estar, irmãos? Yeshua está voltando para essas 43 pessoas que nós estamos falando. Maridos, abram vossos olhos. Esposas, abram vossos olhos. Até quando vocês vão deixar essas coisas acontecerem e vós não fazeis nada para mudar? Bendito seja o Eterno por isso. O Eterno já tem falado em vossos corações. E utilizado não somente esse programa, mas tantos outros programas. Não estamos aqui para relativizar. Canais com conhecimento ficarão no conhecimento. Canais que falam sobre a lei do Eterno, sobre a Torá Sagrada, trazem também conhecimento, trazem também o aspecto profético, trazem a Teshuvá, também continuarão fazendo esse trabalho. Só que há pessoas que só querem conhecimento. Conhecimento, e absorvem muito mal o conhecimento, inclusive. Muito mal. E só o conhecimento não te levará a lugar nenhum se você não tiver a prática. Do que adianta você saber da semente da serpente, do que você saber sobre os reptilianos, do que você saber da inversão dos polos? Eu quase sempre gosto de usar o exemplo do Neemias. O Neemias cansa, irmãos, de falar de tantos temas. Será que quando ele faz as lives dele, quando nós fazemos o nosso trabalho, as pessoas estão realmente entendendo aquilo que é passado?
Então, se você gosta daquele trabalho, é porque você também cumpre aquilo que foi colocado naquele âmbito ministerial daquele trabalho. Mas a maioria das pessoas não cumpre. Ora, a maioria das pessoas não quer cumprir. Amanhã, sexta-feira à noite, será um dia comum para as pessoas. Sábado de manhã, ao acordar, será um dia comum. As pessoas vão trabalhar, elas vão ver os seus programas na televisão e dizem: não, 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 não. O trabalho do Neemias está certo, o trabalho do Moré Fábio está perfeito. Eu apoio esse trabalho. Você apoia, mas você não cumpre. Você apoia, mas você não tem sensibilidade para que a voz do Eterno fale no teu coração. Você não quer pagar o preço porque você tem medo. E se Irmeiarro ou Jeremias fosse um medroso, irmãos? Nós não estaríamos aqui hoje. Se bobear, nem existiria Israel. Uma hora nós vamos parar, porque uma hora o Eterno vai tirar tudo isso de nós. E se você hoje não leva em consideração muito do que é falado, não consegue ao menos fazer uma oração, uma tefilá, e só acha que as nossas palavras são bonitas, no dia de Adonai é dito que haverá choro e ranger de dentes. E se eu estiver errado, e se alguém me contestar, que me conteste pelas Escrituras, podem contestar o meu trabalho pela palavra de Adonai Elohim. E de preferência nos livros de Irmeiahu, Daniel, Ezequiel, onde muitas citações desses livros falam sobre a Teshuvah. Aí veremos se quem está certo, é a Igreja de Cristo, é a instituição, perceba o que eu estou falando, é a instituição, porque a Kehillah de Mashiach, que é o nome certo, é o corpo de Mashiach. Independente se for uma igreja, se for uma sinagoga, mas não é isso que eles falam para você. Se você sair da nossa congregação, você está com a sua salvação perdida. É mesmo? Então nós veremos se o nosso discurso está errado. Quando cumprimos Torá, quando observamos as leis do Eterno, quando cumprimos as festas, quando muitos que dizem aí que guardam o sábado, continuam guardando o Natal e colocando árvores de Natal nas suas igrejas, vamos ver então quem tem a razão, se somos nós ou se são eles. Se somos nós, que carregamos a Torá de Hakadosh Baruch Hu, o Elohim de Israel das nações, que não aceita festas pagãs, ou se são eles, católicos ou protestantes de todas as vertentes, inclusive vertente que guarda o chamado sábado, que possui muitos erros, tem muitos equívocos lá. A partir do momento que uma igreja coloca uma árvore de Natal, uma árvore de Asherá, a partir do momento que a pessoa defende isso, que um membro dessa igreja, como eu vi o ano passado, defende isso, trazendo explicações e justificativas estapafúrdias para enganar as pessoas e continuar a mentir às pessoas, veremos quem tem razão. Se é Yermeiahu, capítulo 10, Jeremias 10, ou se é a doutrina daquela igreja que permite que abominações estejam dentro das suas congregações. Veremos. Oséias capítulo 14, verso 5, diz assim: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. No encerramento do nosso trabalho amanhã, se assim o Eterno nos permitir, falaremos sobre Israel na Brit Hadashah. Nós vamos elevar isso a um outro nível, tá? Vamos elevar este tema e falaremos sobre Israel, a verdadeira noiva, no Novo Testamento. E aí fecharemos este assunto.
e que o Eterno tenha de misericórdia em nossas vidas. Mensagem número 128, do dia 25/2. O tema é Israel, a noiva do Eterno, a noiva de Yahweh. Parte 4 do podcast, canal Fábio Pires. Que maravilha, os irmãos estão acompanhando esse trabalho, Baruch Hashem. Vamos falar sobre Purim, ou hoje num horário especial, mais à noite, ou amanhã, tá, irmãos? Fiquem tranquilos com relação a isso. O Eterno nos permite. Eu dependo do Eterno, irmãos. Eu dependo sempre dele. Se ele permitir, falaremos, tá? Baruch Hashem, nossos queridos irmãos que acompanham esse trabalho, irmãos que eu conheci pessoalmente lá em Recife, né? Minas Gerais, conosco, trabalham conosco, que apoiam esse trabalho, isso é muito importante. Que o Eterno exerça da sua misericórdia e que o Eterno possa abençoar a todos vós, fortalecer os vossos corações para esse grande trabalho que é levar a palavra de Elohim. Leve mesmo, leve para a sogra, leve para o marido não quis ouvir, desculpa, irmãos, o problema é dele. Porque o tempo nós já estamos assim, já pede para que nós estejamos em preparativo para a volta de Yeshua. Quando eu falo o problema é dele, continue orando pelo esposo, tá? Mas se ele não quiser ouvir, e se você fez a tua parte, permaneça com ele e coloque-o nas mãos do Eterno, e coloque-a também nas mãos do Eterno. Ninguém pode ser conivente. Se a carne da nossa carne não quer cumprir o mandamento, cumpramos nós. Que foi a atitude que eu tomei na minha vida. Ora, dessa experiência eu conheço. Não quer cumprir o mandamento? Conversamos, falamos, trabalhamos, oramos, jejuamos pela pessoa. Não quer cumprir, a pessoa se revolta, não quer mais ficar com você de repente, chegando a este extremo. Ora. Que terrível atitude, que atitude mais vã, mais tola que essa pessoa está tomando. Colocar a sua vontade própria em detrimento da guarda do Shabat. Cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Se você se encaixa nesse exemplo, sinto muito. Se você se mostra rebelde contra o seu cônjuge que guarda mandamento, que guarda Shabat, por exemplo, e que tem conversado com você há tanto tempo, e você não quer dar ouvidos, eu nunca falei isso no meu trabalho. Tome muito cuidado. O Eterno está com seus olhos sobre você. O Eterno são os olhos que tudo veem, tá, irmãos? Não essa ladainha satânica de sociedade secreta do olho que tudo vê. Isso é o olho de Satanás. O Eterno tem olhos que tudo vê. Que tudo vê, perdão. Então, se você está achando que a doutrina da tua igreja é superior àquilo que as Escrituras dizem, porque isso foi anulado na cruz de Cristo, tá certo. Vós estáis sendo avisados. Eu nunca tive um discurso assim, é a primeira vez, sobre falar pelas pessoas, né? Eu sei que muitas famílias passam por esse problema, e pessoas que estão aqui no nosso chat, e pessoas que não estão aparecendo aqui, passam por problemas dentro de casa. Porque Yeshua disse que no final dos tempos ele traria espada. Não é ele em si, é aquilo que ele defende, é a Torá, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Gostar de Jesus, os umbandistas gostam de Jesus, os budistas gostam de Jesus, ateus que estudam a obra de Jesus Cristo e que gostam e admiram muito ele, mas quando for para cumprir mandamento e mudar de vida, esquece, essas pessoas fogem. Então, se você está se comportando assim, na sua casa, você não está afrontando a tua esposa que serve a Elohim através dos mandamentos. Você, esposa, não está afrontando o teu marido que serve a Elohim através dos mandamentos. Você está afrontando ao próprio Eterno. Filhos também rebeldes, afrontando não aos vossos pais, ou ao pai e à mãe que cumprem, mas afrontando ao próprio Eterno. No final das contas eu me arrependo. Quando Jesus estiver para voltar, pensam alguns, coisas que já ouvi assim, né? Isso é um absurdo. Quando Jesus estiver para voltar, eu faço uma oração e me arrependo. Isso não existe, porque o teu arrependimento começa agora. Todos os dias, a tua mudança de vida. O Eterno quer ver mudança de vida em você. Não adianta você se vestir como um jogador de futebol, raspar o teu cabelo estilo moicano, ficar ouvindo música rock,
Fica ouvindo punk, funk, essas porcarias, heavy metal. Fica na fornicação, você vem do site pornográfico, não adianta. E amanhã, quando o Yeshua voltar, isso não adianta, hein, irmãos? Recado meu para os jovens, principalmente, jovens que bebeis de fontes amargas, de águas amargas, que bebeis da fonte do mundo. Igrejas para jovens que não ensinam sobre a santidade vão responder ao Eterno também, inclusive. Pessoas que se comportam de qualquer forma, falam de qualquer forma, agem de qualquer forma e acham que são, na verdade, que são os bons. Acham que estão abafando, não é isso? Vão responder perante ao Eterno. Amargamente. É melhor mudar agora e pagar o preço agora do que participar do choro e do ranger de dentes. Principalmente os jovens, adolescentes, jovens adultos, pessoas que são sem experiência de vida, como eu fui e achava que aquilo que eu estava fazendo valia a pena para a minha vida. Bendito seja o Eterno que me deu tempo para me arrepender. E eu lamento pelos meus amigos ou ex-amigos que continuam da mesma maneira, com o mesmo pensamento e não se arrependem daquilo que fazem. O louco sou eu. O fundamentalista sou eu. O inconsequente sou eu. Veremos então quem trará em consequências por sobre vossas vidas. Se sou eu, sois vós. Que bebe de fontes mundanas, não se arrependem, tratam vossas esposas de qualquer forma, tratam vossos filhos de qualquer forma, como animais às vezes, não oram pelos filhos, não se importam. Cuidado, irmãos, muitíssimo cuidado. Conselho para uma vida toda. Leia um livro de Provérbios. Shlomo errou demais e se arrependeu. Muito cuidado, muitíssimo cuidado. Então nós precisamos hoje abrir os nossos olhos. Isso é muito importante. Mensagem número 128 do dia 25/2, com o tema Israel, a noiva do Eterno, parte 4 que nós lemos aqui. E você também é o nosso convidado para fazer parte da mensagem de Purim, que nós traremos ou hoje à noite, ou traremos amanhã de manhã. Fique atento ao nosso canal, nós vamos ainda colocar o horário, tá, irmãos? Eu não posso ainda passar o horário para vós, mas fiquem atentos. Eu agradeço a todos vós, todos os irmãos que têm aí participado. Hag Purim Sameach, Veovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Um grande abraço a todos, que o Eterno vos abençoe. Muito obrigado por vossas participações aqui no programa Podcast Canal Fábio Pires. Voltaremos em breve. Amanhã temos continuação da mensagem. Vamos fechar esse tema, se assim o Eterno nos permitir. Um grande abraço. Que o Eterno possa falar aos vossos corações como tem falado ao meu coração em todos esses anos. Busquemos a Teshuvá. Um grande abraço ao nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Um abraço ao irmão Felipe Cunha, lá do Roxo Felipe Cunha Oficial, intrépido nas suas pregações. Eu me divirto muito com as pregações do Felipe Cunha, divertido no bom sentido, tá, querido? Porque eu fico pensando o que as pessoas realmente, sendo tão chamadas para este compromisso como ele coloca, é um exortador nato, e precisa haver isso. Eu fico pensando o que as pessoas estão perdendo tempo que não mudam ainda. Então nós temos irmãos comprometidos, ele é um desses comprometidos, Neemias também é outro extremamente compreendido. Extremamente comprometido e pouco compreendido. Irmão Marlon Ricardo, do canal Raízes Hebraicas da Fé, e tantos outros canais que fazem um excelente trabalho sobre Parashiot, sobre estudos de Torá, canal Teshuvá Total e canal Torá em Porções. Um abraço também ao Rosh Moshe, do Ahavat Hesed, ao nosso querido irmão Rosh Malachi, e eles também têm feito um trabalho tão fabuloso, tão sensível com relação à espiritualidade, e um trabalho tão belo, congregação Ahavat Hesed, lá do estado do Paraná. Muito obrigado, meus irmãos, um grande abraço a todos vós, sejais abençoados, Hag Purim Sameach, que todos tenham uma excelente celebração de Purim, né? Que o Eterno possa falar em vossos corações,
e que amanhã possamos voltar para continuar os trabalhos. Continuaremos no grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, grupo Estudos do Judaísmo pelo Telegram. Shalom, shalom, lehitraot ve'ovrachot b'shem Yeshua HaMashiach.